Olá, tudo bem? Um prazer grande estar aqui com vocês nesse evento. Gostaria de cumprimentar os organizadores do evento por fazê-lo. De fato, discutir inovação é algo absolutamente não apenas emergente, mas premente nas condições em que vivemos, uma sociedade lastreada pela tecnologia e suportada pela ciência. E é nesse sentido que eu solicitei que o tema de nossa conversa fosse justamente tecnologias de aprendizagem. Isso porque há algum tempo nós temos nos deparado com algumas condições talvez questionáveis, algumas vezes indefensáveis, sobre o que nós estamos definindo como condições de aprendizagem e mesmo uma tradição já vinda de algum tempo sobre o lugar desse aprendizado. Né? Essa lógica que fez com que, durante muito tempo, a gente compreendesse a sala de aula como lugar onde se aprende, quando de fato o lugar onde nós aprendemos é o cérebro, não é a sala de aula. A sala de aula, ela tende a ser aquele local controlado em que, em função do controle das dispersões dos interesses de outros assuntos, a gente consegue focar e ter as condições ótimas, pelo menos deveria sim, teoricamente deveria ser assim, para que o aprendizado ocorra. Só que essa condição ótima, ela tem sido absolutamente negligenciada, principalmente porque a ideia de um espaço, um ambiente de controle das condições específicas de aprendizagem passaram a ter uma denotação de controle feita pelo professor dos alunos. Né? Então, esse local em que o professor controla não exatamente as condições específicas de aprendizagem, isso acaba criando um desvirtuamento e uma incompreensão, principalmente porque nós acreditamos que o local onde se aprende seja o cérebro e não a sala de aula. E aí a gente tem alguns desmandos, por exemplo, quando nós começamos a trabalhar uma perspectiva de EAD, né, a educação à distância, em que nós forjamos, simulamos o espaço de sala de aula, quando efetivamente nós temos um ambiente muito maior, muito mais produtivo, muito mais instigante, muito mais motivador para se efetivar as questões relacionadas à aprendizagem. Então eu tenho aqui no Media Lab, nosso Media Lab aqui da UFG, a gente tem discutido alguns desses aspectos e tem testado alguns desses modelos, principalmente no que se refere a repensar a base de uma tecnologia para aprendizagem, identificando não exatamente uma sala de aula, mas quais são as condições ótimas para que o aprendizado significativo, singular, ele se firme, ele se mantenha, se ordene. Então é nessa perspectiva que eu queria traçar alguns comentários aqui com vocês, falando, em primeiro lugar, que a gente precisa repensar o espaço de sala de aula como um espaço de condições de criação e controle de condições ótimas de aprendizagem. Na verdade, desde o método peripatético de Aristóteles, de caminhar dando aula, tem uma contribuição grande desses processos de aprendizagem. Eu tenho advogado, por exemplo, que nós precisamos extrapolar os limites físicos da sala de aula, pensando exatamente numa amplitude de conhecimento que está modelizado já pelo padrão de uma sociedade baseada em conectividade e em tecnologia. Nós deixamos e perdemos de perspectiva de que a universidade seja um locus específico de uma série de avanços na área de conhecimento. Hoje as cidades já fazem isso e empresas estão cada vez mais especializadas nesse segmento. E isso indica claramente que a universidade precisa ser repensada, os modelos de aprendizagem, de localização precisam ser repensados, tomando por base exatamente a ideia de que as cidades operam a renovação social mais do que as universidades, que desde sempre tiveram o papel de consolidar uma base cultural a partir da tradição entendida como algo que deve ser passado de uma geração a outra. Eu escrevi até um artigo falando um pouquinho sobre esse lastro de
o que é tradição e o que é inovação. Sugiro a leitura, saiu em um dos jornais aqui de Goiânia, no Diário da Manhã. Bom, repensar os modelos de sala de aula, inclusive nesses espaços ampliados das redes, é inimaginável como é que nós chegamos a uma condição de rede e criamos uma espécie de beco sem saída com os tais dos AVAs, os ambientes virtuais de aprendizagem, que prestam, no seu modo operacional atualmente, um desserviço para os padrões tecnológicos que nós temos de consolidação de conectividade e de movimento em rede. É preciso repensar essa utilização do mesmo modo que é preciso repensar como nós organizamos as nossas salas. Por exemplo, no final da década de 90, início dos anos 2000, várias escolas correram para montar os seus laboratórios de informática e quando finalmente montavam os seus laboratórios não sabiam o que fazer com isso além de marketing. Para o marketing nós temos laboratórios de informática, vamos ensinar informática, e não sabia exatamente o que ensinar, começaram a ensinar pacote Office, dando créditos à Microsoft e depois ensinando a navegar na internet como se isso fosse uma premência, uma necessidade. Cultura digital, de fato, nunca passou pela mente dessas escolas que hoje, inclusive, fazem algumas proibições de uso de celulares em sala. Incrível, porque os celulares hoje têm uma capacidade muito maior de processamento do que o laboratório que eles correram e gastaram horrores para ter em suas escolas. E hoje ficam perguntando como é que pode tirar o celular da sala de aula, e eu tendo a responder dizendo: tire o aluno do mundo, e ao fazê-lo você terá plenas condições de tirar o celular da mão dele em sala. Isso significa claramente que os padrões tecnológicos eles não serão alterados e nós devemos cada vez mais trazer isso para a sala de aula como instrumento de aprendizagem. Não é só possível aprender a partir do uso desse equipamento, mas é possível nós começarmos a repensar o que sejam os aparatos tecnológicos do que seja uma tecnologia de aprendizagem. A tecnologia de aprendizagem é um conhecimento que se tem sobre os formatos e condições ótimas para que o aprendizado ocorra, sabendo que não é exclusivamente em sala de aula. Aliás, mesmo a caracterização da educação em educação formal, informal e não formal, ela precisa ser revista com um nível de contaminação e esgarçamento que observe uma otimização do processo de aprendizagem. Ou seja, hoje nós estamos lidando com uma sociedade que aprende via YouTube, via Vimeo, que aprende com o WhatsApp, divulgando uma série de informações e informações que criam habilidades e competências. Enquanto isso, as nossas escolas tentam eliminar esse conhecimento, que é um conhecimento emergente, torrencial, que tem sido dado fortemente no contexto de uma sociedade conectada. É preciso olhar para essas questões e repensar esses modelos de como é que nós estamos lidando com tanto o não é compartilhamento, é colocar em compartimentos, compartimentar, pronto, compartimentar essas ações específicas quando nós estamos falando em compartilhar, nós estamos falando em uma cultura de acesso e compartilhamento, e não aquela outra palavra que eu estou agora com dificuldade de dizê-la, de compartimentar. Não é compartimentar, é compartilhar. E é esse o contexto que nós precisamos operar, tendo a prerrogativa de que o local onde nós aprendemos é o cérebro e não uma sala de aula. Gostaria muito de dar continuidade a essas discussões com vocês, mas o nosso tempo está acabando. Eu os convido para conhecer alguns dos projetos do Media Lab e a pensar conosco uma nova modalidade, não apenas do processo de aprendizagem, mas rever
os conhecimentos que nós temos sobre tecnologias de aprendizagem. Muitíssimo obrigado, ficamos em contato.